do versículo 17 até o versículo 30. Diz assim o texto: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado, havendo divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto corretamente, nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra. E nesta noite, ó Deus, o teu Santo Espírito fale conosco através, Deus, desse texto. Que possamos, ó Pai, receber a sua palavra em nossos corações e dar frutos. Que possamos ter os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração aberto para receber a tua palavra, Deus. Que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes dela. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar esse texto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a ceia do Senhor, já que vamos praticá-la, vamos celebrá-la daqui a pouco. O contexto desse texto aqui de Paulo aos Coríntios, os irmãos estavam se reunindo para celebrar a ceia, mas havia muitas contendas, divisões, os ricos estavam humilhando os pobres. Há quem se embriagasse nesses momentos, há quem passasse fome nesse momento. E então Paulo traz um direcionamento para a igreja a respeito da Santa Ceia. E é importante nós sabermos isso, porque muitos de nós às vezes não sabemos por que nós participamos desse momento. Eu quero trazer aqui a você uma palavra sobre isso, para que o teu coração, toda vez que você participar da mesa do Senhor, você possa sentir, queridos irmãos, a santidade desse momento, a reverência desse momento. A Santa Ceia ela foi introduzida por Jesus nos momentos finais do seu ministério. Jesus já estava às portas da prisão e da crucificação. E nesse momento final, ele junta os seus amados em uma última ceia. Judas já não estava lá. Judas já tinha saído para confabular com os saduceus e os fariseus para prender Jesus.
Mas Jesus junto os seus para comer, para sentar à mesa. Como é gostoso, né, meus irmãos? Quando você tem alguém que você ama, você chama da sua casa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma comida, você prepara um negócio gostoso, você prepara algo, porque você quer receber essa pessoa, porque aí é um momento, comer junto, é um momento de intimidade, de comunhão, e Jesus faz isso. No seu último momento de vida, no seu último ato, ele faz isso. Ele junta os seus para comer, para ter um momento junto. E Paulo nos traz algumas informações a respeito disso. Primeiro, Paulo fala sobre o autor da ceia. No versículo 23, nós lemos, ele diz: olha, porque o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Ou seja, ele recebeu de Jesus. A ceia foi um ato de Jesus, foi uma instituição que Jesus colocou para a igreja. E ele fala também sobre o tempo em que essa ceia foi instituída. Ele fala que essa ceia foi instituída no dia na noite que Jesus foi traído. Ele então foi o dia dessa ceia. E também fala sobre a retransmissão dessa ceia, né? Porque no texto, no versículo 23, ele diz: assim como eu recebi do Pai, assim também vos entreguei. Meus irmãos, e até hoje, já se passaram mais de 2000 anos, e nós estamos retransmitindo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Cristãos no mundo inteiro, em diferentes igrejas, momentos locais, estão participando desse momento, estão cumprindo essa ordem de Jesus, celebrando a mesa do Senhor. Mas, queridos irmãos, teve uma noite difícil, a noite em que Jesus foi traído. Você já foi traído? Já foi traída? Talvez casamento, talvez numa sociedade, talvez por amigos, irmãos de sangue. Só quem já passou por essa situação sabe a dor que é de ser traído. Alguém que você confiava, que te apunhalou pelas costas. É difícil, é duro. Eu lembro uma história de missionários que chegaram numa tribo que ainda não havia conhecido o Evangelho, e eles chegaram nessa tribo, e eles foram muito bem recebidos, e eles ficaram anos ali. Eu não lembro a quantidade de anos, 2 ou 3 anos ali, sendo parte da comunidade indígena. E eles cuidavam daqueles missionários. E num desses dias, depois de anos, esses missionários foram mortos. Porque a tribo tinha uma tradição de ganhar o coração dessas pessoas, que eles confiassem neles, então eles depois matavam. Que dureza é ser traído. Por isso que Jesus conhece a sua dor, querido irmão. Jesus conhece o motivo, a dor, o motivo do seu coração, as feridas que foram marcadas por uma traição, por alguma coisa que alguém fez com você. Ele conhece, ele sabe da sua dor, porque naquele momento, na noite que Jesus foi traído, ele passou por isso. A noite que Jesus foi traído, queridos irmãos, é a manifestação concreta do ódio de Satanás por Jesus. É a manifestação concreta, queridos irmãos, da maldade do coração do homem. A noite em que Jesus foi traído foi aonde Satanás celebrou os seus demônios. Aonde ele achou que havia ganhado, que havia vencido a guerra. Talvez houve festa no arraial satânico, porque Jesus havia sido traído por um dos seus. Mas, queridos irmãos, na noite que Jesus foi traído, queridos irmãos, é um dia especial para mim e para você.
Porque a Bíblia diz que Jesus amou os seus e nos amou até o fim. Ele não abriu mão do seu propósito, não abriu mão da sua missão. Ele nos amou até o fim. João, abra comigo, por gentileza. João 13, versículo 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele não abriu mão por você. Na noite de angústia, de uma traição, uma noite difícil, ele não abriu mão do seu propósito, porque amou a mim e amou você até o fim. A ceia, meus irmãos, do Senhor, ela não é um rito. A ceia do Senhor, ela não é um programa criado pela igreja para entretenimento dos membros. A ceia do Senhor é celebração, é culto de agradecimento. Celebração por quê, pastor? Celebração por esse amor filho de Jesus por nós. Jesus lamentou tantas coisas. Ele passou no seu ministério tentado por Satanás, oferecendo riquezas, autoridade, poder, sucesso, mas ele não abriu mão, porque ele sabia que as nossas vidas estavam em jogo. Por isso celebramos a Santa Ceia, celebramos em agradecimento por esse amor firme, esse amor que não se desviou em nenhum momento. A Santa Ceia é celebração da morte vicária de Jesus. Ele foi as últimas consequências. Ele entregou o seu sangue, derramou o seu sangue, e por conta desse sangue é que nós temos vida. Por conta desse sangue que nós fomos livres da morte e do pecado. Nós fomos comprados de Satanás. Antes éramos filhos da desobediência, mas agora somos comprados pelo sangue de Jesus. E Santa Ceia é celebração. Celebração porque nós fomos lavados e remidos por esse sangue. E houve então salvação. Quando estamos participando da mesa do Senhor, da Santa Ceia, nós estamos celebrando a nossa salvação. Se você voltar lá, meus irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, queridos irmãos, você vai dizer, Jesus dizendo o seguinte: olha, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Ele deu a sua vida por nós. Ele partiu o seu corpo por mim e por você. Satanás não roubou a sua vida, ninguém tirou a vida dele. Ele disse: eu dou a minha vida, eu me sacrifico, eu dou a minha vida. Ele fez isso por mim e por você. É por isso que em Isaías, capítulo 53, se você quiser abrir comigo, por gentileza, Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Celebrar a ceia, meus irmãos, é celebrar a nossa redenção, a nossa salvação. Quando estamos vindo para cá, estamos vindo celebrando, cultuando, agradecendo a esse Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos rendeu
recebeu, Ele tomou o nosso lugar. Éramos nós para estarmos naquela cruz, éramos nós para recebermos aquelas chicotadas, aqueles cuspes, aquelas pauladas na cabeça, aquela coroa de espinho. Era nós que deveríamos estar ali, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou o nosso lugar. Celebrar a Santa Ceia, meus irmãos, é lembrar dessa salvação. Jesus, Ele morreu não para possibilitar, meus irmãos, a nossa salvação, não. Ele morreu sabendo o que estava fazendo. Ele estava trazendo a salvação para todos aqueles que são teus, que são deles. Não foi uma possibilidade, meus irmãos, foi um fato consumado. Você não é salvo, existe a possibilidade de ser salvo. Você é salvo, se você crê, você é salvo. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 11, diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Não foi uma possibilidade, foi a salvação completa. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, nós estamos celebrando, meus irmãos, a intimidade profunda com Deus. Porque Ele diz: coma do meu corpo e beba do meu sangue. Não tem nada mais íntimo do que participar desse momento, meus irmãos. Tivemos um livre acesso pelo sangue do Cordeiro. Agora podemos ir direto ao Pai. Não precisamos ser aprisionados por ritos, por situações. Ele nos chama para essa comunhão. Quando lemos em Hebreus capítulo 4, você pode abrir junto comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O autor de Hebreus diz o seguinte: olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E é essa intimidade que Deus espera que nós nos aproximemos dele, confiando ao seu trono da graça, confiando na sua bondade. Participar da mesa do Senhor é confiar, é ter intimidade, é confiar na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, saber que Ele está ali não para imputar uma punição, mas para perdoar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que buscam a sua face. Isso é participar da mesa do Senhor. Quando nos juntamos na mesa do Senhor, meus irmãos, nós nos juntamos a uma comunhão especial com Jesus. É um momento sagrado, santo, maravilhoso. Que bom que você está aqui e participar disso. Que alegria podemos participar desse momento. Mas saiba que Santa Ceia não é um fortalecimento da fé. Não é, meus irmãos, um tônico fortificante que ao comer do pão, ao beber do cálice, você vai receber bênçãos, você vai receber saúde, você vai receber sorte, você vai receber alguma coisa especial. Não é isso. Eu sei que tem pessoas pregando sobre isso, mas isso não é verdade. Participar da mesa não é receber bênçãos, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós recebemos toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Já recebemos. Você não tem que participar desse momento achando que vai receber alguma coisa do Senhor. Não, você está celebrando aquilo que esse Senhor fez por você. E é por isso que devemos participar com alegria. Porque participar com a mente da seguinte forma: o que eu vou ganhar com isso, meus irmãos, é praticar indignamente a ceia do Senhor. Nós celebramos para Ele, não para nós. Isso aqui não é para nós, isso aqui é para Ele.
do apóstolo Paulo, meus irmãos, no versículo 27, acompanha comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, ele corrige os coríntios por conta dessa mentalidade errada, profana, porque eles começaram então a participar da mesa do Senhor de uma forma indigna. Diz o texto, versículo 27, por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa palavra indignamente, é que, por natureza, todos nós somos indignos. A nossa justiça é como o trapo de imundícia. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode chegar diante do Senhor e falar: eu sou digno, eu mereço estar aí, eu mereço participar. Não, nós merecíamos a morte, o inferno, era isso que era esperado para nós. Ninguém é digno de participar. Quando você olha para a palavra de Deus, meus irmãos, vocês vão ver que muitos cristãos tinham essa consciência de indignidade. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 8, abra comigo, por gentileza. Mateus capítulo 8, versículo 8, nós vamos ver ali, meus irmãos, um centurião que chega diante do Senhor, e olha que ele nem era um israelita, um judeu. Ele chega diante do Senhor no versículo 8 e diz, capítulo 8, versículo 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. A presença de Jesus, a santidade de Jesus, trouxe a esse homem a conclusão que nós devemos ter todos os dias, que não somos dignos de estar aqui, não somos dignos de servir ao Senhor. Quando olhamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 15, abra comigo, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Paulo, o grande apóstolo, o homem experimentado, o homem que escreveu cartas, que abriu várias igrejas, que hoje estamos aqui foi porque Deus usou esse homem. Ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Quando você vai para João Batista, lá no capítulo 1, versículo 23 do Evangelho de João, João Batista diz: eis que está chegando um, que eu não sou digno de tirar-lhe as sandálias, de desatar as sandálias. Nunca esqueça disso, meus irmãos. Não somos dignos. Ninguém é digno de nada. Mas Jesus Cristo, ao morrer por nós, ao derramar o seu sangue, Ele nos trouxe a redenção. E quando Deus então olha para nós agora, Ele olha através do sangue de Jesus, e nos tornamos dignos de participar da mesa do Senhor. Não por nós, mas por Ele. A Santa Ceia, meus irmãos, ela não é qualquer coisa. Nessa igreja de Corinto, havia divisões. Versículo 18 diz que o apóstolo Paulo diz: porque antes de tudo estou informado que há divisões no meio de vós. Meu irmão, não tem como ser igreja se há divisão. Não tem como ser cristão se você não se dá com alguém, há divisão. Não tem, porque divisão e evangelho não é igreja. E naquele momento a igreja estava dividida. Os ricos humilhando os pobres, se embebedando, comendo do bom e do melhor, deixando gente passar fome, envergonhando os outros. Não há como caminhar, não há como a igreja crescer se não houver divisão. Nós estamos tendo um momento de paz na igreja. Não temos divisão, mas cuidado. Quem está de pé, cuide para colocar. Não seja você o motivo de divisão.
Não entre nisso. Não deixe, não dê espaço. Não procure esse tipo de coisa. Para que nós possamos ser uma igreja verdadeira. E não ser uma igreja que possa ser corrigida, como essa igreja de Corinto foi corrigida por conta das suas divisões. E olha só, meus irmãos, quando a divisão ela entra, ela transforma uma coisa boa em uma coisa ruim. Porque no versículo 17, veja só o que o apóstolo Paulo fala: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto nos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Quando estamos vivendo debaixo dessa divisão, desse partidarismo, quando a igreja ela entra nessa questão da religiosidade, nós conseguimos transformar uma coisa boa em uma coisa ruim. Nós estragamos aquilo que era para ser bom. E quantas pessoas passam por isso em suas famílias, em suas casas? Quantas pessoas saem da igreja por conta de coisas assim que era uma coisa boa, que se torna ruim? Nós precisamos cuidar. Mas talvez o fato mais duro, meus irmãos, dessa igreja é porque faltava reverência diante do Senhor naquele momento de mesa. Faltava reverência. Eles esqueceram da majestade santa do Todo-Poderoso que estava presente. E Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem unidos, eu me faço presente, Ele diz. E aqui há uma santidade, uma majestade desse Deus tremendo, poderoso, o Rei dos Reis, o grande eu sou, o Todo-Poderoso está aqui, e nós devemos ter essa compreensão dessa majestade, dessa santidade, meus irmãos, diante desse Deus Todo-Poderoso. E não podemos brincar, não podemos levar as coisas de maneira empurrada. Eu lembro de Uzá. Vocês lembram da história de Uzá? Lá em Samuel, Uzá era o sacerdote do Deus Altíssimo. E então Davi manda buscar a arca que estava na casa de Obed, trazer para Jerusalém. E essa arca vem então em lombos de boi numa carroça, e de repente o boi tropeça, e Uzá, como sacerdote, coloca a mão para segurar a arca. E quando ele coloca a mão para segurar a arca, naquele momento vem um fogo do céu e o queima, ele morre na hora. Você pode pensar: nossa, mas ele quis ajudar, a arca ia cair. Uzá não teve reverência ao Senhor, porque como sacerdote, ele sabia que a lei mandava que essa arca nunca podia vir em lombos de boi, deveria vir em lombo de homens. Homens deveriam carregar, não animais. Naquele momento, ele foi queimado. Nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o presente, o Jeová Jireh, mas Ele é fogo consumidor. É por isso, meus irmãos, que lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 diz: quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés. Foi por isso que quando Moisés esteve na presença de Deus, naquela sarça ardente, ele foi se aproximar. Deus disse: alto lá, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que está pisando é terra santa. Não chegue para cá assim. Nós precisamos cuidar com essa santidade. Gálatas, abra comigo, por gentileza. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz, presta atenção: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A Santa Ceia, meus irmãos,
ela não é apenas uma refeição externa, ela é um culto a esse Deus Todo-Poderoso. Esse culto diz respeito a essa graça que recebemos. O pão e o vinho são símbolos, mas o seu significado é completo, é santo. E há consequências, diz o texto, para aqueles que profanam, para aqueles que tomam e comem indignamente. O apóstolo Paulo diz: é por isso que no meio de vocês há pessoas fracas, doentes e muitos que morrem. Participar da mesa do Senhor, participar da presença do Senhor, cultuar o Senhor sem essa reverência, há implicações espirituais, meus irmãos. Haverá consequências. Versículo 29, capítulo 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30, diz o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós doentes, e não poucos os que dormem. Queridos irmãos, há consequências. Há consequência para cultuar a Deus, não só na mesa do Senhor, mas com falta de reverência, sem esse entendimento da presença de Deus em nós, porque Deus conhece o nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, no versículo 28, que é necessário fazer o quê? Fazer um doquimazato, que é examinar-se. Doquimazeto, examinar-se, no grego. E essa palavra examinar-se, meus irmãos, ela é provar a si mesmo, olhar para dentro de si, testar você mesmo. Essa palavra é ver se tudo isso que está fazendo é genuíno, é do coração. Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer, meus irmãos, todos os dias, queridos irmãos. O autoexame, o olhar para dentro de si e verificar se tem algo errado. Se tiver algo errado, ok, tudo bem, faz parte, mas Deus fala para Deus: Deus, eu não estou bem, eu não estou conseguindo cultuar, eu não estou conseguindo ter esse desejo com o Senhor. Muda isso, me perdoa, me transforma. É diferente do que levar a vida no comodismo, no conformismo, na aceitação. Todos nós passamos por momentos de fraqueza espiritual, todos nós passamos por momentos, meus irmãos, de frieza espiritual, mas nós não podemos, queridos irmãos, nos deixar levar por isso. Vamos fazer um autoexame, pedir: Senhor, tenha misericórdia, não estou legal. Senhor, muda isso em mim, Senhor. Não deixa eu ser assim, não deixa eu achar que isso é normal, não deixa eu viver desse jeito. O autoexame. Participar da mesa do Senhor, ela não é um fortalecimento espiritual no sentido místico, mas existem implicações espirituais. Quando nós participamos dessa mesa, nós nos apoderamos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, fez em nossa vida. E através dessa mesa nós lembramos que Ele morreu para que nós pudéssemos ter perdão. Que nós, através dessa mesa, nós lembramos que nós recebemos desse Senhor Todo-Poderoso a integridade, a suficiência, a satisfação verdadeira. Porque o texto diz, meus irmãos, que aquele que bebe e come desse corpo se satisfaz. Só Jesus pode satisfazer as nossas vidas. Não é uma casa, não é um carro, não é um emprego, não é uma família, não são filhos, não é uma igreja, nada pode nos satisfazer verdadeiramente. Só Jesus pode nos satisfazer. João capítulo 6, versículo 55. Se você quiser abrir.
Jesus diz, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A satisfação, meus irmãos, é dele, é somente dele, somente dele. Talvez você precisa aprender a amar a Jesus de tal forma que o teu coração esteja satisfeito em Deus. E tudo que vier será um bônus, será algo a mais, será uma cereja apenas, porque a satisfação está em Jesus. Se você viver assim, o seu casamento vai estar bem, a tua família vai estar bem, o teu emprego vai estar bem, tudo vai ser bom, porque você está satisfeito. E aquilo que não está, o Senhor vai ajustar de alguma forma, porque a verdadeira satisfação está no Senhor. Estamos indo para o final, versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em que? Em memória de mim. Nós não apenas cremos no Senhor, nós também não esquecemos dele. Não se esqueça daquilo que o Senhor fez por você. Comece a olhar para trás e ver daquilo que o Senhor já livrou, daquilo que o Senhor fez, que porta que o Senhor abriu, porta que o Senhor fechou. E quando você olha para trás e vê que foi tudo um cuidado misericordioso do Senhor, em memória de mim. Nós não podemos esquecer dessas benfeitorias. Essa palavra em memória de mim, meus irmãos, é um apelo para manter-se no propósito da sua fé, para aquilo que o Senhor chamou. É um apelo para você continuar lembrando daquilo que o Senhor fez na sua vida e continuar fazendo. Então siga cumprindo o seu ministério. Em memória de mim, meus irmãos, é um apelo para você não esquecer da vitória que o Senhor conquistou na cruz por você. Você não pertence mais a Satanás. Ele pode jogar isso no seu ouvido, achando que você não pode vencer esse pecado, esse vício, mas isso é mentira, porque ele venceu na cruz. E assim, memória de mim é lembrar disso. E o texto diz: todas as vezes, meus irmãos, ou seja, fazer isso, ou seja, é algo contínuo, é algo diário, é algo eterno, fazer isso em memória de mim. Participar da mesa do Senhor é um momento muito maravilhoso, sagrado, santo, é uma celebração, é uma alegria. Precisamos vir de tristeza, conflito, não. Aqui é uma vitória sobre Satanás. Satanás achou que tinha vencido, mas o Senhor mostrou que a vitória dele, que algo maior, um plano maior que Satanás não sabia, porque ele não é onisciente, apenas Deus é. E o plano era fazer com que eu e você pudéssemos ser filhos desse Deus tremendo. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero que você pense na sua postura em relação não só à mesa do Senhor, mas na sua postura cristã. Como você tem se relacionado com esse Deus majestoso, que amou você até o final, que se entregou por você. Eu quero que você pense, o que você tem feito que tem entristecido o coração desse Deus, porque Ele te ama, Ele sacrificou por você, Ele deu a vida dele, Ele derramou o seu sangue, você é a menina dos olhos dele, você é o bem precioso, é a igreja dele, é o Israel de Deus aqui nessa terra. Por que você tem feito isso? Por que você tem andado assim? Por que você tem se comportado dessa maneira? O Senhor está dizendo: está na hora de parar com isso, está na hora de se aproximar de mim. Eu já te dei a vitória, eu já fiz com que o mundo perdesse você e você fosse conquistado por algo muito maior.
Essa noite é uma noite de reconciliação. Participar da mesa é reconciliação. É agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por ter, mesmo diante de toda a minha hipocrisia, diante da minha falta de fé, da minha incredulidade, ou da minha vida estranha diante do Senhor, é um momento de reconciliação, de pedir perdão e falar: Deus, me ajude a caminhar, me ajude a me mover. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria fazer um convite para você antes de você vir participar da ceia. Porque uma coisa que Satanás faz, meus irmãos, olha aqui para mim, um pouquinho. Satanás coloca na cabeça da gente que a gente não pode participar da mesa porque estamos em pecado. Mas o Senhor diz: examinai a si mesmo, peça perdão e participe. Não deixe de participar. É isso que Satanás quer. Examinar a si mesmo. O Senhor não fala examinar e ficar lá. A hora que estiver bem, diga você bem. Não, examinar a si mesmo. Peça perdão e participe. Porque o sangue de Jesus já foi derramado na sua vida. Faça isso com alegria. Eu quero convidar você. Feche seus olhos. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, melhor. Eu quero convidar você que necessita de um renovo da sua fé, da sua vida, do seu coração, da sua espiritualidade. Eu quero convidar que você venha aqui à frente. Irmão, não tenha vergonha, porque eu passo por isso. Eu passo por dias maus. Eu passo por noites em que Jesus foi traído. E eu peço a Deus, Deus, misericórdia, me ajuda, porque existe uma igreja que eu preciso conduzir. É normal. A ira do homem, o levantar de Deus. Eu quero convidar você, se você sente que precisa de um renovo, de algo de Deus, venha aqui à frente. Queremos orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus renove as suas forças. Eu quero pedir que Deus ajude você a vencer situações da sua casa, da sua vida. Eu estou aqui porque eu preciso diariamente do Senhor. Venha, não fique no seu lugar. Ouça a voz do Senhor. Venha e fala para Deus: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a recomeçar. Me ajuda a ficar firme. Me ajuda a reconstruir, Senhor Deus, aquilo que eu perdi, Senhor Deus.
todos vão pensar, mas se importando com aquilo que o Senhor pensa sobre eles. Eu peço, Deus, que o Senhor mude algo dentro deles, algo que só o Senhor pode mudar.